Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre as inequações trigonométricas. Questão 6. Resolva a inequação trigonométrica seno de x maior do que meio, sabendo que x é a medida de um ângulo agudo. Então, olha só. Se nós pensarmos no ciclo trigonométrico, então, o eixo do seno é aqui o eixo y, certo? Quem tem seno de x igual a meio é o ângulo de 30 graus. Então, o seno dele está aqui, ó. Aqui é o valor meio. Porém, nós queremos que o seno seja maior que isso, ou seja, qualquer valor aqui acima do meio. Então, nós teríamos aqui no primeiro e no segundo quadrante. Entretanto, como ele disse que x é a medida de um ângulo agudo tem menos que 90 graus. Então, nós consideramos aqui apenas o primeiro quadrante. Então, vão ser aqueles ângulos entre 30 e 90 graus. Então, o nosso conjunto de solução fica assim. X pertence aos reais, tal que 30 graus é menor que x, que é menor que 90. Ou seja, qualquer ângulo entre 30 e 90 graus, porque ele precisa ser um ângulo agudo. Questão 7. Dê o conjunto de solução de tangente de x menor ou igual a menos 1, em que x é um arco com extremidade na primeira volta do ciclo trigonométrico. Então, nós queremos uma solução que esteja na primeira volta do ciclo trigonométrico, entre 0 e 360. Então, nós vamos ter o ciclo, aqui a reta tangente, os eixos e a tangente menos 1. A tangente menos 1 está aqui. Nós queremos ângulos que possuem a tangente menor ou igual a menos 1. Então, tudo que pegar aqui para baixo. Aqui nós temos dois ângulos com a tangente igual a menos 1. No quarto e no segundo quadrante. Bom, quem tem tangente igual a 1 é o 45. Então, aqui no segundo quadrante a gente faz 180 menos 45, que dá 135 graus. E no quarto quadrante a gente faz 360 menos 45, que vai dar para nós, então, um ângulo de 315 graus. Então, observem o seguinte. Estes dois ângulos aqui, a tangente vai bater lá exatamente no menos 1. Então, como nós queremos a tangente menor que menos 1, são os ângulos que saem aqui, ó, nesse intervalinho, que vão atravessar lá embaixo, no menos 1, para baixo do menos 1, e os que estão aqui. Então, todos eles, olha só, se nós estendermos, a tangente vai sair lá abaixo do menos 1. Ou seja, de 90 a 135 e de 270 a 315. Então, nós teremos duas respostas para o nosso conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que 90 é menor do que x, que é menor ou igual a 135. Então, olha só, a tangente pode ser igual a menos 1, e o 135 tem tangente igual a menos 1, por isso do sinal de igual. E o 90 eu não coloquei o igual, por quê? Porque a tangente não existe no 90 graus, então eu não incluo ele no meu intervalo. Ou, então, 270, que também não tem tangente, é menor que x, que é menor do que 315 graus. Questão 8. Resolva a inequação tangente de x maior que 1 para o x entre 0 e 360, ou seja, na primeira volta. Nosso ciclo trigonométrico, a nossa reta tangente, os eixos. Então, tangente igual a 1, agora está aqui em cima. O ângulo que possui tangente igual a 1, aqui no primeiro quadrante, é o 45 graus. Ele também vai se repetir
lá no terceiro quadrante. A gente faz 180 mais 45, que vai dar, então, 225. Como nós queremos a tangente maior do que 1, então tem que estar aqui acima do 1, então são os ângulos que existem aqui, ó, nesses pedacinhos. Ó. Todos eles vão bater lá em cima do 1. E nesse intervalinho também. Porque se eu esticar aqui, passando pelo centro, vai sair lá em cima. Então, eu tenho de 45 até 90 e de 225 até 270. Então, semelhante ao anterior. Duas respostas no nosso conjunto solução. X pertence aos reais, tal que 45 é menor que x menor que 90. Agora, eu não usei o símbolo de igual. Por quê? Porque aqui não tem o igual. A tangente tem que ser maior do que 1. E a tangente de 45 é 1. Então, o ângulo não pode ser 45. Ou 225 é menor que x, que é menor que 270. Ou seja, x está entre 225 e 270. Questão 9. Resolvendo-se a inequação 2 cosseno de x menor que 1 no intervalo de 0 a 2π obtém-se. Então, primeiro a gente precisa isolar o cosseno de x. Cosseno de x menor ou igual a 1 sobre 2. Então, queremos os valores cujo cosseno são menores do que meio. Eixo do cosseno está aqui, certo? O ângulo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus. Então, ele bate aqui exatamente no cosseno meio. Nós queremos o cosseno menor ou igual a meio. Então, menor ou igual a meio é tudo que está à esquerda. Então, nós precisamos encontrar aqui também no quarto quadrante. O quarto quadrante também é positivo. Então, eu faço 360 menos 60, que é 300. Então, na verdade, todos os ângulos que estiverem entre 60, olha só, e 300, toda essa volta aqui, terá um cosseno menor ou igual a meio. Então, 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. E 300 graus, percebam que 5 vezes 60 dá 300. Então, 300 graus é 5π sobre 3. Então, a resposta correta é a alternativa D. Resolva em R a inequação tangente de x menor que a tangente de π sobre 3. Bom, a tangente de π sobre 3 a gente tem condição de saber. Né? Π sobre 3 é 60 graus, cuja tangente é raiz de 3. Então, a minha inequação é tangente de x menor que raiz de 3. Bom, vamos lá fazer a nossa ilustração. Então, os 60 graus vai estar aqui assim. Vamos jogar que a nossa tangente esteja aqui, raiz de 3. E a gente quer todas as tangentes menores que raiz de 3. Então, inclusive a parte negativa, tudo que é menor. Então, aqui nós temos os 60 graus, que é o π sobre 3. Depois eu faço a conversão dele, ok? E aí eu vou ter o simétrico dele aqui embaixo, no terceiro quadrante. 180 mais 60, que é 240 graus, certo? Então, olha só. Para que a tangente seja menor que 60, então, se a gente pegar como referência essa reta aqui, ó, qualquer ângulo para cá, aqui para baixo, ou aqui nesse pedacinho, ele vai bater atravessadinho nesse pedaço que eu pintei, que é o menor que raiz de 3. Além desses dois pedacinhos aqui, toda tangente do segundo e do quarto quadrante, ela é negativa. Se ela é negativa, ela é menor que raiz de 3. Então, eu vou ter também todo o segundo e o quarto quadrante, certo? Então, a minha resposta é todo este intervalo mais este intervalo.
Bom, de posse disso, observem o seguinte. A diferença desse intervalo para esse é de meia volta. É de 180 graus. Se eu estou no 60 e giro 180 graus, eu paro no 240. Se eu estiver aqui embaixo no 270 e girar 180 graus, eu paro no 90. Então, eu consigo dar uma resposta e dizer que você precisa dar mais meia volta, porque nesse enunciado, ele não está restringindo a gente de 0 a 2π, apenas uma volta. Então, está aberto para infinitas voltas no ciclo trigonométrico. Então, nós podemos dar uma resposta e dizer que você vai de meia em meia volta. Que resposta seria essa? Então, a gente não usa o 270, a gente usa o menos 90. Então, são os valores de x que estão entre menos 90 e 60 a cada meia volta. Então, o conjunto de solução ficará assim. X pertence aos reais, tal que menos 90, só que eu vou escrever a resposta em radianos, ok? Por conta do enunciado. Mais Kπ, que são meias voltas, né? Menor que x, menor que 60 graus, que é π sobre 3, mais Kπ. Lembrando que π é 180 graus, então é meia volta. Com K, então, pertencente aos números inteiros. Questão 7. Resolva nos reais a inequação seno de x menor que seno de π sobre 6. Π sobre 6, 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Então, eu quero todos os ângulos cujo seno seja menor do que meio. Só que, novamente, resolva nos reais. Então, não é somente na primeira volta. A gente precisa dar essa resposta que inclua qualquer volta no ciclo trigonométrico. Então, aqui está o meu eixo do seno. 30 graus tem seno igual a meio. Π sobre 6, então. E aqui no segundo quadrante também tem um ângulo cujo seno é meio. Então, a gente faz 180 menos 30, que é 150. Ok? 150 é 5 vezes o 30 graus. Então, 5 vezes o π sobre 6. Só um macetinho para a gente converter mais fácil. E a gente quer que o seno seja menor do que isso. Então, menor pega todo mundo que está aqui embaixo. Ou seja, toda essa volta aqui. E então, quando a gente está trabalhando com o seno, a gente não consegue encontrar essa relação de meia volta ou de ângulo negativo. E a gente precisa dar a resposta separadamente. Então, eu vou dar a resposta aqui, ó, de 0 a π sobre 6, que é este pedacinho, e depois de 5π sobre 6 até fechar o 2π. Então, o nosso conjunto de solução terá duas soluções dentro dele, uma ou a outra. Então, vai ficar assim. X pertence aos reais, tal que 0 graus mais K vezes 2π, que é quantas voltas você quiser, menor do que x, menor do que π sobre 6, mais k vezes 2π. Então, essa resposta é desse pedacinho, do 0 até o 60. Do 0 até o 30, perdão. Aí você pula este pedaço e chega aqui. Ou 5π sobre 6 mais k vezes 2π, porque quantas voltas você quiser que você chegue ali, menor que x, menor que, e eu fecho o ciclo no 2π. 2π mais k vezes 2π. Com k pertencente aos inteiros. E a nossa última questão, resolvendo nos reais a inequação tangente ao quadrado de x menos tangente de x menor que zero, encontra-se qual desses conjuntos de soluções? Bom, temos tangente de x nos dois termos, então eu vou tirá-la em evidência. Eu vou ficar com tangente de x, era tangente de x ao quadrado, então fica mais uma tangente de x aqui. Aqui eu tirei a tangente de x em evidência, fica menos 1. Tudo isso tem que ser menor do que zero.
Então, olha só. Primeiro eu vou trabalhar com a equação, ok? Por quê? Somente para eu estudar o sinal. Então, eu vou ter a seguinte situação. Se aqui fosse um sinal de igual, a tangente de x tinha que ser igual a zero, ou a tangente de x menos 1 tinha que ser igual a zero. Ou seja, a tangente teria que ser igual a 1. Esses são os zeros da função. Por que eu fiz isso? Aí eu vou fazer a análise do sinal aqui. Esta função é do segundo grau. O valor que acompanha aqui o termo ao quadrado é positivo. Então, se é uma função de segundo grau, formaria uma parábola que corta o eixo nos pontos 0 e 1. Então, quando a gente pensa numa parábola, esses dois extremos aqui estão para cima e esse pedaço está para baixo. Nós queremos menor do que zero. Então, menor do que zero é negativo. É essa solução aqui, entre 0 e 1. Ou seja, eu quero uma tangente que esteja entre 0 e 1, que é o que vai me ocasionar resultados negativos. Aí vamos analisar o nosso ciclo trigonométrico. Olha só, a tangente entre 0 e 1 é aqui, né? Aqui está o 0 e aqui assim está o 1. Então, quem tem tangente igual a 1 é o 45 graus. Então, olha, entre 0 e 1, todo mundo que está nesse pedacinho aqui. Aqui do outro lado eu também tenho um ângulo que é a tangente da 1, que é 180 mais 45, 225 graus. Neste pedacinho aqui, eu tenho que as tangentes também serão entre 0 e 1. Olha só, a tangente de 180 é 0, e à medida que eu vou aumentando, ela vai subindo, até chegar ao 225, em que a tangente é 1. Então, eu tenho dois pedacinhos de resposta, né? Entre 0 e 45 e entre 180 e 225. Então, eu posso dizer que é este intervalo mais meia volta, porque se eu pegar este intervalinho e der meia volta, eu chego aqui, ok? Então, é entre 0 e 45 mais de meia em meia volta. Lembrando que 45 graus é π sobre 4. Então, olha só a letra C. Κπ, então não tem o zero, né? 0 mais Κπ é 0. Κπ representa meia volta. Menor que x, menor que π sobre 4, que é 45, mais Κπ, que é meia volta. Então, alternativa C.